Israel e Palestina é a nossa reflexão de hoje. Você tem acompanhado, você tem visto as notícias que acontecem sobre Israel e Palestina? Acabamos de ouvir aí as palavras de um representante da ONU aqui no Brasil, né, e as indicações dele falando sobre o sofrimento do povo palestino frente a essa situação toda. Ele também cita Israel como fazendo uma ocupação ilegal do território. E queria ouvir um pouquinho isso de vocês. Só os palestinos que estão sofrendo? Não, eu acho que o sofrimento é como um todo, né? Não há para dizer, não há vencedores nem perdedores nessa polêmica, né? Pelo contrário, o que se há é o fomento da intolerância, do ódio, né? Um movimento, né, cada vez mais crescente, sionista ou nacionalista do lado judeu. Do outro lado, né, muçulmanos, árabes, cada vez também mais um grupo radical, cada vez mais fomentado por conta da miséria, da fome, né, que se propaga de ambos os lados, né? Mas principalmente, e eu acho que nesse sentido talvez ele tenha pesado, né, em falar do lado da Palestina, né? Que a Palestina hoje é quem sofre mais nesse sentido. Não que Israel não sofra com isso também, mas quem as imagens são mais impactantes, né? E daí que se deriva também tantos grupos radicais também, porque no ambiente que você tem fome, desgraça, né? E outras calamidades, o que nasce é isso mesmo, são grupos de resistência que fazem esse terror, né? Que vendem, né, espetáculos de horror e que assustam a todos nós. Pegando o gancho do espetáculo de horror, hoje, lá em Israel, principalmente Tel Aviv, é o local onde tem a maior concentração de mídia. Né? O primeiro é Washington, o segundo Israel, e dependendo, se tiver conflito, lá passa a ser o maior local do mundo de concentração. E eu acho que eles mesmos dizem, a própria organização, The Face of Israel, dá conta de que a descoberta da imprensa como um poder, né, o quarto poder, que passa para eles a ser o primeiro poder, dessa divulgação da barbárie. Né? Daí tantas coisas estão acontecendo com sentido midiático, porque quando você faz, o que você faz com o sentido midiático de mostrar aquilo que você está fazendo, você faz em dobro. Vamos mostrar, antes de eu te passar a palavra, vamos mostrar um pouquinho dessa tendência e dessa questão. A gente tem uma foto ali que a produção trouxe para a gente. Né? Isso aí eu acho que é do que está acontecendo, né? Aconteceu exatamente agora o piloto que foi morto, jordaniano. Mais um executado pelo Estado Islâmico. Isso. Ah lá. Queimado, né? Isso. Ele foi queimado e filmado, a morte dele filmada, e são 20 minutos de vídeo. E eu acho assim que o pior disso é você parar para ver um tipo de ação dessa, né? Você ficar vendo isso. Me recorda, por exemplo, a morte do jornalista numa das nossas comunidades, numa das nossas favelas. O jornalista, eu não estou... Da Rede Globo. Lembrando, exatamente, que estava fazendo uma matéria lá e que foi pego. O que a gente tem da história desse cara, de como ele morreu na favela, é pior do que isso que aconteceu. Só que aqui eles, teoricamente, ainda não descobriram, né, o poder da imprensa, porque a imprensa dá mesmo vazão. Ou talvez a imprensa não esteja servindo de bandeja eles como está de uma forma tão explícita como está servindo a questão lá, né, entre Israel e Palestina, porque quando isso tudo é mostrado, quando toda essa questão é mostrada, na verdade, isso incomoda o mundo inteiro. Isso é o que mais fere o nosso coração, amedronta. Incomoda? Será que incomoda? É verdade. Será que incomoda? Porque se incomodar mesmo, por que não se tem uma reação contrária a esses grupos? Se incomodar mesmo, por que a ONU, que teoricamente é a organização que deveria construir e costurar
né, a paz e acabar com esse nível de terrorismo que a gente está vivenciando, principalmente naquela área. Em vez de estimular. Aí vem a questão da discussão do direito internacional, né? A ONU ela é uma instituição internacional, mas ela não tem a capacidade de interferir sobre soberanias. Esse é um problema sério das relações internacionais. Nenhum Estado aceita nenhum tipo de poder acima dele. Então, a ONU ela é contingenciada por essa dimensão das relações entre os Estados. Está havendo erro tático, Ricardo? Está havendo erro tático no gerenciamento, na moderação dessa crise toda? Eu não sou especialista na parte de estratégia, essas coisas, eu não posso opinar sobre isso. Eu acho que o Estado Islâmico faz parte de um processo histórico, né? Da radicalização de uma parte de uma religião, né, que é importante a gente destacar isso, né, que é uma parte. Essa parte é bem pequena, porém causa um estrago terrível, na menor dúvida, e que isso vem de um crescimento muito grande ultimamente. Eu acho que eu estava até conversando com a Juliana antes do programa, o marco histórico, que foi bem claro nisso tudo, foi os ataques de 11 de setembro. Né? Aquilo ali é um processo histórico que chegou àquele ponto. Né? E depois, com a ocupação do Afeganistão e a ocupação do Iraque, ambas, na minha opinião, a primeira até teve mais sucesso, a segunda foi uma catástrofe estratégica dos Estados Unidos. Porque o discurso do presidente Barack Obama, quando ele estava no seu primeiro mandato, era o quê? Tirar as tropas americanas dali. E isso ele fez. E qual foi a consequência? Fragmentação do Estado. Né? E por isso que o Estado Islâmico agora reina no norte do Iraque. E boa parte da Síria, porque também a Síria é um outro Estado em fragmentação. E a ONU, o que ela tem que fazer? Ela tem que manter o seu discurso institucional, da discussão do direito internacional. É claro que ela está vendo a carnificina, mas ela não tem o quê? O modus operandi, ela não tem os soldados, né? Que tem que estar ali para ter ajuda política, ou seja o que for, na região. Então, o que ela depende? Estados Unidos, União Europeia, Arábia Saudita, países envolvidos regionalmente, para tentar conter isso. E até agora isso não aconteceu. Essa questão também, indo lá para a fala, né, do representante da ONU, quando ele diz que Israel ocupa ilegalmente. Eu quero voltar, eu quero falar sobre isso, né? Porque fala-se Israel ocupa ilegalmente esses espaços. É ilegal a ocupação de Israel? Ela não ganhou esses espaços por direito? Ela não ganhou esses espaços por direito? Nas guerras em que aconteceram, né? Sim. Quando foi lá em 48, estabelecido o Estado de Israel, no dia seguinte, vários estados árabes foram em cima de Israel para tentar aniquilar. E ele ganhou a guerra e já ganhou alguns espaços. E mais teve a guerra dos 6 Yom Kippur, não? Né? Que, de novo, ele ocupou outros espaços. Então, ele ganhou os espaços na guerra. Então, se você ganhou na guerra, você não ganhou ilegalmente. Você teve os espaços. E são espaços que atualmente são negociados. Né? Nessas negociações de paz, negociou lá a faixa de Gaza e ele saiu. Sim, tem o monitoramento do Exército de Israel, mas ele saiu de onde ele estava. E tem lá os espaços em Samária, na Judéia, onde tem até os limites de entrada. Uma área você não entra de jeito nenhum, na área B há uma negociação, você pode ir alguns dias, alguns judeus podem entrar naquela área ou não, e na faixa A, onde há uma transação, um trânsito livre entre árabes e judeus. Agora, são espaços negociados nessas reuniões de paz. Acho que falando, né, exatamente sobre esses territórios, como a colina de Golã e tal, isso. Claro que isso foi resultado de guerra, né? Mas eu acho que o que na verdade, estão falando de ocupação ilegal é a expansão imobiliária de Israel dentro de terras palestinas. Essa que é o grande problema, é o que o povo palestino reivindica e
reclama constantemente exatamente isso. É a construção nas terras palestinas de novas residências, condomínios, que essa que gera essa reação de dizer que isso não é legal. Quer dizer, ele deveria construir, ele ganhou por direito de guerra, né? Venceu a guerra, ganhou aqueles espaços, mas ele não pode construir ali. Não é que ele não pode construir, ele não pode exacerbar. É porque, tanto que a gente percebe as notícias que vêm de vez em quando e tal, é exatamente essa questão, tá vendo? Estão construindo ali, naquela pequena montanha ali, aquilo ali é a área palestina, já estão construindo prédios ali, condomínios. É isso que eles estão falando, que é uma ocupação ilegal. Não? Perfeito. É tipo, na hora que constrói, é como se você estivesse colocando um marco, agora está dominando. Exatamente. Então, isso caracteriza o domínio. Então, impedir a construção mantém uma esperança de ocupação daquele espaço. Eles né? estão vendo, é questionável né? que se possa aplicar o termo ilegal a isso. Eles veem como uma política imperialista por parte de Israel. Né? Porque, veja bem, tudo bem, você quer admitir como legal o domínio por via de guerra, mas veja como já foi construído o Estado de Israel pós-Segunda Guerra Mundial. Em comparação, você coloca o Estado de Israel como oficial, mas em oposição e a Palestina. A Palestina não necessariamente foi vista como oficial. Até hoje ela carrega esse problema. Né? E a gente viu que, com o passar do índice número de guerras e ainda hoje via imobiliário, mas também via exploração de petróleo, que isso é pouco falado, o Estado da Palestina vem cada vez mais se reduzindo. E isso vem causando um sentimento de ódio, um sentimento de desconforto por parte do lado palestino. De quem depende a definição da existência formal de um Estado palestino, assim como existe o reconhecimento, a definição, o reconhecimento internacional do Estado de Israel? Depende, de um lado, dos Estados Islâmicos em reconhecerem Israel como um Estado oficial e, do outro lado, também de Israel reconhecer a autonomia. Mas Israel é reconhecido internacionalmente, claro, oficialmente, como Estado oficial. A Palestina é que não é. Mas não todos os Estados Islâmicos. Esse é o problema. Estados islâmicos têm dificuldade, em sua grande maioria, em reconhecer Israel como um Estado de fato. O próprio Irã, por exemplo. Exatamente. Vocifera constantemente isso. E Israel responde da mesma forma em não querer reconhecer a Palestina como um Estado. É porque a definição de Estado é muito clara. A Palestina, você olha, existe uma definição étnica ali? Tem. Existe um idioma específico? Sim. A cultura é muito bem estruturada ao longo do tempo? Sim. Eles não têm uma moeda, né? Eles usam a moeda de Israel. Mas eles, basicamente, têm todas as qualificações necessárias, né, pelo próprio direito internacional, de ser reconhecido como um Estado-nação. Perfeito. E a quem cabe esse reconhecimento? Porque não depende só, Israel reconhece, mas isso não é suficiente. É suficiente do ponto de vista das relações, mas não do ponto de vista oficial, né? Oficialmente deveria vir devia ser um debate, né, obviamente chancelado pela ONU e com o apoio dos principais estados do sistema internacional, principalmente dos Estados Unidos, a União Europeia, um reconhecimento da Palestina como Estado-nação, como isso até agora não aconteceu. Fica por conta de Israel, né? Muitas vezes, uma coisa que, na verdade, não depende só deles. Não. E, efetivamente, se cria um embate que precisa de intermediação muito mais ampla. Eu já preciso para o nosso último intervalo, já estouramos o nosso tempo. Eu vou para o intervalo e ainda queria ouvir nos comentários finais de vocês uma questão. O que é preciso fazer para se chegar a uma conciliação, efetivamente, e se ter uma redução ou uma paralisação desses conflitos e dessa violência, especialmente entre Israel e Palestina? Tá bom? Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima. Eu quero